Eu queria compartilhar com vocês nessa noite sobre essa ideia de nós mudarmos o nosso jeito de ser. Então eu queria, nessa noite, pensar junto contigo nesse sentido. E eu queria pensar com vocês nessa noite a respeito desse tema, como que a gente poderia partilhar um pouco a respeito disso. E eu queria fazer isso a partir de um texto bíblico, que é o texto de Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, é o fruto do Espírito. Então eu queria ler esse texto para a gente iniciar. Está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, por esse tempo que nós temos aqui de compartilhar da sua palavra, de experimentar das bênçãos do Senhor. A gente já pôde adorar o Senhor, sentir a tua presença aqui nessa noite, falando conosco, Pai, através das canções que cantamos, que refletem a glória, a grandeza, a beleza do Senhor e o amor do Senhor por nós, a ponto de entregar o seu Filho Jesus, como acabamos de cantar. Nós pedimos que continue nos abençoando agora, Deus, falando conosco através da sua palavra, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Apenas pela leitura da palavra nós já somos desafiados a mudar. Então nós pedimos que o Senhor nos use apenas como transmissores dessa mensagem, a fim de que o Evangelho de Jesus Cristo apareça e o nome de Jesus seja glorificado e nós saímos daqui desafiados a fazer diferente, a ser diferentes. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria então pensar com você nessa noite sobre mude o seu jeito de viver. Eu queria convidar você a pensar comigo sobre isso. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. O que você gostaria de mudar em você? Você já parou para pensar nisso? O que você gostaria de mudar em você? Eu acho que todos nós temos alguns aspectos. Gente, eu vou virar isso aqui. Até melhor pelo tamanho da letra, né? Eu sou meio sério, então... É uma coisa que eu gostaria de mudar em mim, inclusive. Né? Não precisar mais usar óculos. Eu acho que todos nós temos alguns aspectos nas nossas vidas que a gente gostaria que fosse diferente, né? Talvez assim, talvez você gostaria de ser uma pessoa mais descontraída, talvez você gostaria de ser uma pessoa mais confiante, ou talvez você queria ser mais corajoso, mais descolado, né? Cada pessoa gostaria de algumas mudanças, ou se gostaria de ser menos ansioso. Tem muita gente muito ansiosa. Sabe aquela pessoa que você fala assim, viu, eu preciso falar uma coisa para você, mas depois a gente conversa. Não, pelo amor de Deus, você tem que falar agora, senão agora eu não vou conseguir dormir mais, né? Talvez você gostaria de ser menos ansioso ou menos medroso. Eu acho que a verdade é que todos nós achamos que sempre tem alguma coisa para melhorar em nós mesmos, não é verdade? Mas eu acho que a pergunta que muitas vezes a gente faz é assim, olha, por que eu não consigo mudar? Por que eu não consigo mudar esse meu jeito? Ou, por exemplo, você fala assim, eu quero mudar, mas eu não sei como eu faço para mudar. Ou então assim, olha, eu não tenho forças para mudar. Eu sei que existem coisas em mim que eu preciso mudar, eu reconheço que são problemas, mas eu não consigo mudar. Você já se perguntou assim? Eu já me perguntei muitas vezes. E talvez essa seja também a sua luta. Então aí, o que a gente faz diante de uma situação dessa? A gente começa a fazer uma busca meio desenfreada por algumas alternativas, né? Aí o que a gente faz? A gente começa, por exemplo, nos matriculando em cursos. A gente começa a ler todo tipo de livro de autoajuda, né? A gente começa a ler Augusto Cury aos montes. A gente começa a ler de tudo que a gente puder. A gente começa a consultar palestrantes, né? Gente entendida no assunto, tentando achar uma solução rápida, uma solução instantânea para essa insatisfação em relação ao nosso jeito de viver, ao nosso jeito de ser. Mas eu queria falar para você inicialmente duas coisas que eu acho que são bem preambulares, assim, bem importantes a início. A primeira delas é que todo mundo sabe que mudanças não acontecem da noite para o dia. Todo mundo sabe que as mudanças também acontecem de dentro para fora. Até Jesus falou isso, né? As mudanças elas começam de dentro para fora. E as mudanças também, elas começam a partir de uma decisão. Você vai decidir, não, eu vou mudar o meu estilo de vida. Você quer ver uma coisa que as pessoas fazem muito isso? Não cumprem, mas falam, eu vou emagrecer. Então, a partir de amanhã, que amanhã é o dia oficial, né? A partir de amanhã eu vou começar o regime. Então assim, a partir de amanhã eu vou começar a caminhar. Por exemplo, lá no condomínio nosso lá é bem legal para caminhar. Então eu tenho caminhado e corrido um trecho. Só que semana passada eu estava bastante tarefado, eu fui falar numa outra igreja, em dois programas de duas igrejas diferentes. E aí eu não consegui. E aí eu corri só uma vez na semana. Foi terrível. Quando eu estava no meio do meu trajeto, né, que eu demarquei um trajeto, eu estava louco de vontade de parar. Mas eu cheguei lá no fim, a sensação que eu tinha no final é que eu ia ter um infarto, de tão cansado que eu estava.
Mas a gente é assim, a gente tem que tomar uma decisão, não, eu vou fazer. Não é, depende muito da gente nesse sentido. E uma outra coisa que a gente tem que saber também é que ninguém muda ninguém. Você só muda você mesmo, né? Você sabe disso. Outra coisa que eu acho importante a gente pensar inicialmente aqui é que essa decisão de mudarmos a nós mesmos é uma decisão assim, como é que eu poderia dizer? É uma decisão deficitária. Simplesmente pelo fato de que nós somos frágeis. A gente é volúvel e, pior de tudo, nós somos pecadores. Então, por causa disso, essa transformação de vida que a gente busca constantemente se torna uma coisa tão difícil que muitas vezes nós achamos praticamente impossível. E aí desistimos no meio da jornada. Mas eu queria dar uma notícia boa para vocês aqui nessa noite, né? De que o cristianismo, ele oferece para a gente o poder da mudança de vida que eu e você precisamos. E eu queria partilhar com você um pouco a respeito disso. Nenhum fato na história toda da humanidade foi mais poderoso do que a ressurreição de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo trouxe para nós a salvação, não é isso? Mas foi a ressurreição dele que trouxe para nós a possibilidade de experimentar do seu poder. Porque de fato fomos salvos pela morte. É o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário que nos trouxe a redenção. Mas a vitória sobre a morte, a derrota total da morte acontece com a ressurreição de Jesus. Não tem aquele texto que fala assim, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Paulo, ao dizer isso, ele está se referindo não exatamente à morte de Jesus, mas ao poder da ressurreição de Jesus. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: eu quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição. Quando Paulo está falando isso, ele está dizendo o seguinte: existe poder na ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscita, essa ressurreição outorga para mim e para você poder absoluto. Um poder que só Deus tem, que só Deus pode nos dar. É evidente que não é um poder de um super-herói. Você não vai se tornar um vingador porque você agora tem o poder da ressurreição. É um poder que trabalha através do reino de Deus que está estabelecido. Um outro texto bastante interessante, né, que reforça essa ideia, é o texto de Efésios capítulo 1, versículos 19 e 20, e a linguagem da Bíblia é bem legal. Ela diz assim: oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para ajudar aqueles que creem nele. Foi esse mesmo, observe como ele fala, grandioso poder que levantou Cristo dentre os mortos e os fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus. Esse texto, gente, é extraordinário, porque Paulo está ensinando o seguinte: nós todos estávamos fadados à destruição, todos nós estamos fadados ao inferno, e ele fala: vocês precisam orar para que vocês comecem a entender, porque talvez vocês não entenderam ainda, a grandeza do poder que os alcançou. Vocês, a única coisa que vocês tinham direito era a morte, a destruição e o fogo do inferno. É só isso que eu e você tínhamos direito, se é que a gente pode chamar isso de direito. Mas é só o que merecíamos, pelo menos. Mas Jesus, Deus, através do seu Filho Jesus, interveio na história e ele começou uma grande mudança. E a sua morte, a sua ressurreição, traz para nós esse poder. E traz essa transformação que eu e você, de fato, precisamos. E aí observe o seguinte: alguém que antes, é o que está no texto, alguém que antes estava fadado à destruição e ao inferno, que éramos eu e você, agora temos a honra e o privilégio, sem merecimento algum, de assentar-se em lugares celestiais à direita de Deus. Isso não é de fato maravilhoso? Glória ao Senhor por isso. Mas eu quero então partilhar para vocês as mudanças que o poder de Deus pode proporcionar na nossa vida, para que a gente possa então mudar o nosso jeito de viver, a partir dessa perspectiva, como cristãos que somos. E se você não é ainda, se você não entregou a sua vida a Jesus, você pode fazer isso nessa noite, a partir de entender o que essa mensagem nos transmite. A primeira coisa que eu observo aqui é que o poder de Deus cancela o nosso passado. Então muitas pessoas, elas vivem dizendo para si mesmas assim: olha, eu cometi tantos erros que eu gostaria de apagar os meus erros e começar tudo de novo. Não é verdade que muitas pessoas dizem assim? Olha só, fracassos, problemas, decisões erradas, todo mundo sofre por causa dessas coisas. E as falhas que a gente cometeu no passado fazem com que muitas vezes
nós acreditemos que não é possível mais vencer, não é possível mais superar os erros da história das nossas vidas. Não é bem verdade que você já pensou assim, ou talvez você já conversou com alguém que disse o seguinte: olha, eu fiz coisas terríveis na minha vida que eu acho que não há mais solução para o meu caso? Parece que algumas pessoas simplesmente não conseguem abandonar o que ficou para trás. E aí elas deixam o passado limitar as oportunidades presentes. Elas vivem num estado constante de arrependimento. É uma coisa muito mais parecida com remorso de fato do que arrependimento. E elas dizem assim: se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo. Ou então, se eu tivesse mudado lá atrás. Outros diziam assim: olha, eu vou pagar por isso o resto da minha vida. Já viram aquelas pessoas, por exemplo, que têm filhos que não foram desejados? Eu conheço uma moça, uma adolescente, que ela tem muito trauma, porque a mãe dela, quando está brava com ela, muito brava com ela, ela diz para ela assim: olha, você veio ao mundo, eu nem queria você foi um acidente, porque eu nunca quis ter filho, agora eu tenho que aguentar isso de você. Então ela convive com essa situação constantemente. Entretanto, o poder de Deus, que é manifestado na ressurreição de Jesus Cristo, é o poder que cancela o nosso passado. A gente está falando aqui de fracassos, de erros, de arrependimentos, de pecados. É esse tipo de coisa. E quando eu estou dizendo para você aqui nessa noite cancelar, eu não me refiro aqui a uma negação do passado. Não é possível você negar os erros que você cometeu. Isso de fato é impossível, como se aquilo não tivesse acontecido. Mas o que eu estou dizendo aqui, o que eu me refiro a cancelar aqui, é uma mudança de mente seguida por uma mudança de atitude. Você vai passar a pensar diferente sobre os erros cometidos, e a partir deste novo pensamento, você vai começar a ter uma nova atitude. Essa é a perspectiva. Então eu me refiro aqui a uma postura de deixar definitivamente o passado onde ele tem que ficar. Sabe onde é, né? Lá atrás. É lá que ele tem que ficar. Deus diz na sua palavra que não é necessário a gente carregar um fardo pesado de culpa, de feridas, de erros, porque Jesus Cristo fez isso na cruz quando ele entregou a sua vida por nós. Olha o que é que diz Colossenses capítulo 2, aí, versículos 13 a 15. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esse texto é incrível. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ele diz que ele perdoou os nossos pecados e ele cancelou a escrita de dívida. Imagine, por exemplo, para ficar numa linguagem muito simples de entendermos, imagine que você recebeu uma sentença contrária a você. E de fato você merecia a sentença que recebeu, seja do que for, do crime que você tenha cometido, do erro que você tenha cometido, ou daquilo que você deixou de fazer ou fez e não deveria ter feito. Você recebeu uma sentença judicial que lhe era contrária, que lhe julgava, que lhe condenava. E aí então Deus aparece e rasga essa sentença, ele rasga essa folha, ele cancelou a escrita da dívida que você tinha. Ele rasgou a sua promissória de morte. E aí então ele diz o seguinte, que ele remove e prega na cruz. E aí ele usa um termo da guerra. Ele diz que, despojado dos poderes e das autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Só que é uma linguagem militar. Você já deve ter assistido filmes medievais, quando um exército vence o outro, eles capturam os prisioneiros, tiram as armas, todo o poderio bélico, acorrentam esses homens, colocam eles no meio do exército e fazem um desfile com os prisioneiros no meio da cidade, mostrando o seu triunfo. É exatamente isso que Paulo está falando aí. É como se Cristo pegasse e despojasse os poderes e as autoridades e faz deles um espetáculo público, mostrando para todos: você está vendo aquele ali? Ele agora está perdoado, porque a minha cruz cancelou a sua dívida. Amém? Isso é maravilhoso, não é? Uma outra coisa que a gente aprende aqui é que o poder de Deus nos fortalece nas dificuldades. Eu preciso dizer para você que todo mundo enfrenta lutas, todo mundo enfrenta problemas e dificuldades. Isso acontece porque a gente vive num mundo decaído por causa do pecado. E eu vou dizer uma coisa aqui: se você não tiver problemas, é bom você examinar o seu pulso, porque você deve estar morto, né?
Porque todo mundo tem problemas nesse mundo. Então, o fato de nós sermos cristãos não nos isenta de problemas. Eu tenho uma fala que eu digo, que talvez seja um pouco controversa, e falar logo na minha primeira pregação aqui é complicado, né? Mas enfim, eu dizia lá na minha igreja o seguinte: gente, eu preciso dizer algo importante a você. Você sabe o que acontece na sua vida no dia em que você aceita Jesus como Salvador, naquele dia em que você levanta a sua mão para Ele, naquele dia que alguém prega para você no trabalho, na escola, na rua, na vizinhança, não sei, e você aceita Jesus como Salvador? Sabe o que acontece com você? Nada. Não acontece nada. Você continua sendo a mesma pessoa. Porque quando você sair daqui, se você aceita Jesus nessa noite, e você sai daqui, e lá fora você tem uma família conturbada, e lá fora você tem um casamento destruído, lá fora você tem uma série de problemas, os problemas estarão esperando você lá fora. O que vai mudar é a sua perspectiva, a maneira como você vai olhar, a maneira como o seu coração vai trabalhar esses problemas, porque agora Cristo habita em você. Mas os problemas estarão esperando você. Então, o fato de sermos cristãos não nos isenta de problemas. É por isso que nós oramos por pessoas que estão com câncer e muitas delas acabam morrendo. É por isso que cristãos são assassinados, é por isso que cristãos sofrem, é por isso que cristão passa necessidade financeira, é porque nós estamos neste mundo e aqui nós vamos enfrentar mesmo os problemas. Então, assim como cristãos que nós somos, a gente precisa buscar maturidade espiritual. E aí é que está a grande chave, o X da questão. Maturidade espiritual de compreender as circunstâncias da vida. A proposta de Deus é não se descabele, reflita no meio das circunstâncias da vida. Talvez muitos de nós, embora cristãos, ainda não entendemos a vida a partir da perspectiva de Jesus. Por isso sofremos mais. Jesus nunca disse que seria fácil. Aliás, ele inclusive alertou, lá na oração sacerdotal, que no mundo nós teríamos aflições. Mas na mesma oração ele disse que venceu o mundo. Ele está dizendo assim: olha, eu enfrentei lutas também, eu venci, mas não pense que foi fácil. Foi muito difícil para mim também. Então, apesar de lutas, de perseguições, de ataques, de traições, ele venceu o mundo. Jesus sofreu, ele foi até a morte de cruz para nos dar um modelo a ser seguido. Então é hora da gente parar de concentrar a nossa energia nos problemas e começar a concentrar as nossas energias nas promessas do Senhor. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 35 e versículo 37, eu acho que esse é um dos textos mais interessantes sobre essa questão de como lidar no meio das provas. Ele diz assim, Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Essa não é uma lista exaustiva. Paulo está dando alguns exemplos de problemas que enfrentamos nas nossas vidas. E aí ele mesmo responde no versículo 37. Mas em todas essas coisas, Paulo está dizendo assim: olha, você vai enfrentar mesmo, você não vai pular por cima, você não vai flutuar, você vai atravessar os problemas no meio deles. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa deve ser a nossa reflexão, essa deve ser a nossa maneira de pensar. Vencedor, na verdade, é aquela pessoa que supera as adversidades e que assume o controle debaixo da submissão a Deus. Esse é o vencedor. Isso aqui, gente, é mais ou menos como aquelas pessoas que correm, talvez aqui nessa igreja tenha, aquelas pessoas que saem para participar de corridas. Essas corridas que tem por aí. Então, tem aqueles que vão na linha de frente, os caras, os quenianos que vão ganhar lá sempre, os etíopes e os quenianos que vão sempre ganhar. Mas tem a gente que, sem nome, anônimos, que correm também. E às vezes chegam eu não sei como é que fala isso, no lugar 453, 898. Mas ele chega e tira uma foto e coloca no Facebook, no Instagram, mostrando a sua medalha. O cara chegou em 598 lugar, E como é que ele está comemorando? Ele está comemorando porque ele venceu o desafio que ele tinha de completar uma prova. A intenção não era chegar em primeiro, a intenção era completar a prova. Então a ideia é exatamente a mesma. Nem sempre o vencedor é o que chega primeiro. Muitas vezes é simplesmente aquele que superou barreiras, que superou limitações para poder chegar lá. Então não importa se depois, ao final, você chegou meio esfolado,
Não importa se a doença que você teve, ao final de um ciclo de orações, deixou em você mais fé do que você exercitou hoje. Talvez você vai ter que acreditar de uma nova maneira amanhã, dia após dia. A gente tem que saber então que a gente vai enfrentar aflições, mas a gente vai vencer o mundo porque estamos fortalecidos pelo poder de Deus no meio das dificuldades que nós enfrentamos. Só para concluir esse pensamento aqui, com mais um fato bíblico, quando a gente olha, por exemplo, Atos capítulo 4, a história ali registra a primeira oposição mais firme à pregação do Evangelho aos apóstolos em Jerusalém. Então, em Atos 1, eles receberam comissionamento, não é isso? Em Atos 2, eles receberam o Espírito Santo. Em Atos 3, eles começam a fazer grandes sinais e milagres, até que está uma maravilha. Mas quando chega em Atos 4, a igreja começa a ser tremendamente perseguida. E aí, Pedro e João são levados ao Sinédrio, eles são interrogados, são apertados e finalmente são açoitados. Se você ler Atos 4, você vai ver isso. E aí, o que a gente deve observar é que quando as autoridades ameaçaram os cristãos, ali em Atos 4, eles se reuniram e oraram. Então, o ato de vingança, a reação da igreja diante da perseguição foi a oração. E aí, observe que lá no capítulo 4, eles não oraram pedindo que a oposição fosse impedida. Não é essa a oração. Você pode ler lá, está em Atos capítulo 4, versículo 29 a 31. Mas lá diz que a oração deles é que Deus lhes desse ousadia sobrenatural para enfrentar a perseguição. E Deus deu. Nós vemos isso no livro de Atos todinho. Então eles não oraram assim: Deus, tira de nós essa perseguição. Deus, mata esses romanos. Deus, coloca um imperador bonzinho. Essa não foi a oração deles. A oração deles foi assim: Deus, nos dê mais ousadia, nos dê mais força, nos dê coragem para perseverar no meio da perseguição. Você percebe? Talvez é isso que nós devemos fazer, porque o poder de Deus, orando, nos fortalece no meio das dificuldades. E uma outra coisa que eu gostaria de partilhar com você aqui nessa noite, é que o poder de Deus transforma, é claro, essa seria uma consequência natural das duas anteriores. O poder de Deus transforma a nossa personalidade. Lembre-se que nós estamos querendo mudar o nosso jeito de viver. Pergunta a você mesmo aí, o que é que você gostaria de mudar em você e como é que você poderia fazer isso? Eu tenho certeza de que você sabe muito bem quais os traços da sua personalidade que você transformaria se você pudesse. Então saiba que o poder da ressurreição de Jesus Cristo também pode nos ajudar a mudar a nossa personalidade. Gente, mudar a personalidade é a coisa mais difícil para qualquer pessoa, não é? Como é difícil mudar o jeito que a gente é. Eu tenho o meu jeito. Outro dia eu estava batendo papo com meu irmão também é pastor, há uns 25 anos ele já é pastor. E ele falava para mim, eu falava para ele assim, eu estava compartilhando um pouco algumas lutas com ele, e eu falei, você me conhece, você sabe como isso é difícil para mim. E ele deu risada para ele, eu sei, numa determinada situação. Porque eu sei a minha personalidade, você sabe a sua. Talvez você não queira dizer, mas no seu interior você fala assim, se eu conseguisse mudar isso, mas quando eu menos espero, eu já estou fazendo, já estou agindo, já estou falando, já estou pensando, já estou respondendo, já estou gritando. É a minha personalidade, já estou mal-humorado, já me fecho, não é? Já começo a ironizar. Isso tem a ver com a nossa personalidade, como é muito difícil mudar. A gente mudar hábitos, mudar estilos, mudar o penteado, né? Para quem tem cabelo, claro. A gente consegue fazer essas coisas até com certa facilidade na vida. Mas é muito difícil lidar com a nossa personalidade a ponto de mudá-la. Mas Deus, Ele usa um processo de 2 passos para nos transformar. O primeiro que Ele faz, que Ele usa, é nos salvar. E aí as coisas velhas, como está escrito aí no texto que você está vendo, 2 Coríntios 5:17, elas se tornam, as coisas velhas ficam para trás e surgem coisas novas na nossa vida, porque Ele nos transforma numa nova criação. E depois, a nova vida que nós obtivemos em Jesus Cristo, ela começa a ser moldada quando nós permitimos a ação e a intervenção do Espírito Santo. Veja que são 2 coisas diferentes.
Uma coisa é você entregar a sua vida a Jesus, para que Ele seja o seu Salvador. A outra coisa é deixar que o Espírito Santo de Deus comece uma transformação no seu caráter. E você precisa pensar um pouco sobre isso. Porque este mesmo Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele começa a produzir em nós através do cultivo daquilo que nós chamamos dos seus frutos, o fruto do Espírito, em nossas vidas. E você sabe que o cultivo, para depois virar fruto, leva tempo. Então o Paulo, ele reproduziu esse ensino através do texto que eu li lá no começo, primeiro versículo, que ele denominou lá de o fruto do Espírito. E a gente vai perceber como a ideia do fruto do Espírito está relacionado ao nosso caráter, à nossa personalidade. Então, se você já entregou a sua vida a Jesus, amém, glória a Deus por isso. O Espírito Santo de Deus já habita em você. Mas se você deseja permitir que Ele comece a fazer uma mudança na sua vida, que você deseja que Ele comece a controlar a sua vida, Ele vai produzir novas características que irão forjar o seu novo caráter de cristão. Sabe quais são elas? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São essas coisas que Deus vai começar a trabalhar na sua vida, para que você comece a melhorar. Mas eu preciso reforçar aqui que o fruto do Espírito não é algo que nós podemos gerar. O fruto é do Espírito, com E maiúsculo, é do Espírito Santo, não é meu, é Ele que vai gerar. Portanto, é Deus quem gera em nós quando nós lhe entregamos a vida totalmente. Mas só existe uma pessoa que pode impedir toda essa mudança. Essa pessoa não é Deus, essa pessoa não é o diabo. Essa pessoa é você mesmo, essa pessoa sou eu mesmo. Infelizmente, muitas pessoas deixam isso para depois. Então é triste a gente ver como pessoas passam anos e anos nas igrejas, ouvindo centenas, e por que não dizer milhares de mensagens, de sermões, de aulas de escola dominical, de estudos de células, de grupos pequenos, e elas continuam não perdoando, continuam falando mal umas das outras, continuam retendo tudo para si e não ajudando aos necessitados. Enfim, a gente está sempre adiando as mudanças que precisam ser feitas em nossas vidas, não é? Nós ouvimos mensagens domingo após domingo dizendo assim: é verdade, oh meu Deus, é verdade, preciso melhorar, todos os domingos, e nós continuamos muitas vezes caindo nos mesmos erros. E nesse sentido tem um episódio muito interessante nas pragas do Egito, lá no Antigo Testamento, quando a terra estava lotada de rãs, uma das pragas lá que foi enviada por todos os lados. Gente, você pode imaginar o que é um lugar cheio de rã, espalhado para todo lugar? Você pode imaginar você estar dormindo na sua cama e sentir aquelas perninhas geladas andando no seu peito? Quem gosta de dormir sem camisa, por exemplo, né? Dá aquela perninha gelada no seu peito e fala para a mulher assim: tira a mão que essa mão está muito gelada. Não estou com a mão no seu peito. Quando você vai aquele monte de rã no seu peito, você jogando aquilo, né? Você abre a sua panela para você comer e tem rã. Se tivesse pelo menos frita, né? Assada, sei lá como é que faz aquilo. Não, é tudo viva dentro da sua panela. Você abre os armários, olha, vai enfiar o sapato, tem uma rã dentro do seu sapato. Você pode imaginar o que é essa situação? Horrível, insuportável, as águas do lugar tudo sujo, tudo emporcalhado, aquele bicho lá andando por todo lugar. E aí Moisés vai até o faraó e faz a mesma pergunta de todas, né, de todos os dias: deixa o meu povo ir para que eles possam adorar o exército. Essa é a ordem que o Deus, Jeová, está dando. E aí ele diz o seguinte: tá bom, eu vou liberar o povo, mas na verdade não vai liberar nada, né? Isso vai demorar um pouco ainda. E aí ele diz assim, é só você olhar o texto, ele diz assim: tá bom, então se você vai liberar o povo, faraó, quando é que você quer que eu elimine essas rãs? Você precisa olhar para o texto. O faraó responde uma coisa no mínimo inusitada. Ele diz assim, está escrito lá, pode olhar, ele diz assim: amanhã. Você pode imaginar isso? Por que cargas d'água alguém gostaria de passar mais uma noite com a sua casa infestada daqueles bichos asquerosos? Não é? Eu posso imaginar a mulher do Potifar. Potifar não, né? Do faraó, né? Você não tirou o Potifar. A mulher do faraó, né? A gente fala mulher egípcia, já fez Potifar, né? Na história de José. Mas a mulher do faraó, do lado dele, e Moisés diz assim: olha, quando você quer que elimine as rãs? E aí o faraó diz: amanhã. Eu imagino a rainha do lado dele olhar e falar assim, ó: amanhã? Eu não estou aguentando mais. Os súditos olham e faz: amanhã? Meu Deus, por que não hoje? Você percebe?
para o texto, é o que está escrito lá. Por que eu estou dizendo isso para vocês? É porque uma coisa é a gente dizer que Jesus pode cancelar o nosso passado, nos fortalecer nas dificuldades, como eu já disse, transformar a nossa personalidade, mas outra coisa totalmente diferente é a gente vencer a apatia e de fato deixar que Jesus comece a fazer isso agora. Não é mesmo? Talvez eu e você estejamos como Faraó, com a nossa vida cheia de rãs, pulando de lá para cá, emporcalhando tudo na nossa vida, e ainda assim a gente prefere deixar para amanhã que toda essa porcaria seja tirada da nossa vida. É verdade, porque muitas vezes a gente fala, eu preciso mudar. Ok, por que você não dá um passo de fé e começa isso agora, hoje, já? Mas eu tenho algumas coisas para resolver ainda. Tem alguns quartos na minha casa, aqui do meu coração, né, que eu não quero abrir ainda para Deus. Eu estou pensando sobre isso, eu vou mudar, eu vou parar com isso. Nós somos assim, nós olhamos para o Faraó, achamos uma loucura, ele querer que as rãs saiam só amanhã, mas nós estamos fazendo isso muitas vezes com a nossa própria vida. Mas eu preciso dizer para você que Jesus Cristo tem poder para fazer essas mudanças na sua vida agora. Ele pode mudar isso já. Ele pode dar poder para você começar agora. E aí você continuar firmado na palavra dele, porque é o que está escrito lá. O texto diz que ele realiza em nós tanto o querer quanto o efetuar. É assim que o Senhor trabalha. Então você precisa confiar nele. Você precisa se lançar nos braços dele. E ele vai dar para você o poder para que você possa mudar o seu jeito de viver. Eu quero terminar falando para você algumas orientações aqui, através deste texto, né, do fruto do Espírito, como nós podemos aprender que essa mudança acontece através do fruto do Espírito. A simples leitura desse texto aí de Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, leva a gente a admitir que nós estamos tratando aqui sobre uma questão de caráter. Então, é óbvio que a gente não acorda num belo dia com todas essas qualidades aí, não é? Não tem como. Deus nunca age assim com a gente. Ele se utiliza de um longo processo de amadurecimento que a gente passa a ver na nossa vida quando nós decidimos aceitar a direção de Deus. A ideia do fruto é uma coisa magistral, gente. É fantástico. Talvez Paulo ele tenha ouvido alguém contar o ensinamento que Jesus tinha transmitido quando ele falava lá atrás, pelos frutos é que conhecemos a árvore. Talvez foi daí que Paulo linkou essa ideia, né, do fruto do Espírito, e aí ele tirou essa comparação. Ou outra que Jesus falou bem legal, quando ele disse assim, olha, não se pode colher uvas de espinheiros e nem figos de ervas daninhas. Essa eu acho muito legal quando Jesus fala isso, porque ele fala assim, você só pode dar o que você tem. Você vai retransmitir aquilo que está no seu interior. Então, se for uma planta boa, você vai transmitir boas coisas. Se o seu cultivo é ruim, você não pode transmitir coisas boas. Você só vai transmitir frutos amargos. O fruto do Espírito ele é demonstrado pelo caráter do cristão. Então, o caráter não é algo dito. Caráter não se diz. Caráter é algo visto. A gente vê o caráter da pessoa. Então, você precisa cultivar a sua vida espiritual, porque isso vai levar tempo. Mas para que haja mudança nas nossas vidas, a gente tem que entender que em nossa relação com Deus, isso se trata de uma via de duas mãos, onde uma parte só Deus pode fazer e a outra parte só eu e você podemos fazer. Vamos dar uma pensada sobre isso? Quero falar para você da parte de Deus. Como é que Deus faz isso? Primeiro, Deus utiliza a sua palavra. Essa é a primeira ferramenta que Deus utiliza para nos transformar, a Bíblia. É o texto famoso de 2 Timóteo 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, e a mulher de Deus também, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A outra maneira que Deus faz, Deus nos dá o seu Espírito. Essa é a segunda ferramenta que Deus utiliza ao nos transformar, é o Espírito Santo. Então, é Ele que entra em nossas vidas e Ele é quem passa a nos orientar. Olha o texto de Romanos 8:9, ele diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ele nos dá o seu Espírito, é o selo.
Então o objetivo do Espírito Santo é nos iluminar através da palavra para que a gente fique cada vez mais parecidos com Cristo. Então primeiro Ele nos dá a sua palavra, depois Ele nos dá o seu Espírito Santo, e por último, depois dessas duas fortalezas, Ele usa, melhor dizendo, as circunstâncias da vida. Essa é a terceira ferramenta que Deus usa, as circunstâncias. E aí aqui eu estou falando de pressões mesmo, de sofrimentos, dificuldades, oportunidades. O C.S. Lewis, escritor, ele diz que Deus sussurra quando sentimos prazer, mas grita quando sofremos. Infelizmente, às vezes é preciso uma situação muito dolorosa para chamar a atenção e lapidar o nosso caráter. Essa é a grande verdade. Lá em Provérbios capítulo 20, versículo 30, há um ensino extraordinário. O sábio Salomão diz assim: os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Isso não é de fato maravilhoso? Bom, mas essa é a parte de Deus. E Deus vai fazer a sua parte. Deus sempre faz a sua parte. Mas para que Deus faça a sua parte, existe uma contraparte. Aquela que eu tenho que fazer. Aquela que você tem que fazer. É o que eu chamo aqui de a minha parte. A sua parte. A primeira coisa que eu acredito é que eu devo escolher os meus pensamentos. É óbvio que os nossos pensamentos voam, E assim a gente pensa em coisas boas e coisas ruins o tempo todo. Isso não tem como. De vez em quando você e eu pensamos algumas bobagens. Isso é da natureza, do pecado que habita em nós. Não é disso exatamente que eu estou falando aqui, mas é de cultivar bons pensamentos. Nós precisamos fazer isso. Isso é possível fazer. A Bíblia está recheada de advertências sobre como nós devemos canalizar os nossos pensamentos. E eu acho que a melhor maneira de cultivar os bons pensamentos está na leitura aplicada da palavra de Deus. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Colossenses 3,16 também diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Mas se a palavra habitar pobremente em nós, provavelmente a nossa mente vai ser povoada de maus pensamentos. Você precisa se aplicar na leitura da palavra. Eu não estou falando de quantidade. Não estou dizendo que você tem que ler a Bíblia em um ano. Mas você precisa se aplicar no conhecimento da palavra. Gente, a gente não lê a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia acho que pela quinta vez toda, Então cada vez eu leio uma versão. Então eu leio 2 capítulos. Eu abandonei completamente essa ideia de ler a Bíblia toda em um ano. Não leio aos domingos, agora dá para ler, mas quando eu estava pastoreando, domingo sempre era muito corrido. Então os outros dias da semana eu li. Então eu leio 2 capítulos apenas. Talvez você não consiga nem isso. Pastor, eu só tenho tempo de ler um capítulo. Leia um capítulo por dia. Desafio você a ler o Novo Testamento. Se você ler um capítulo por dia, eu ouvi uma fala de um pastor que eu achei muito legal sobre a Bíblia. Ele disse assim, o pastor Marcelo Alberto, da Mocidade para Cristo. Ele disse assim: ler a Bíblia é como tomar antibiótico. Então quando você, por exemplo, está com uma infecção, você vai ao médico, ele receita um antibiótico. Ele diz para você tomar um antibiótico de 12 em 12 horas. Aí como é que você vai fazer isso? Ele diz assim: olha, tome o antibiótico, e aí é de 12 em 12 horas. Você toma o primeiro dia, a infecção continua do mesmo jeito. Você toma o segundo dia, ela continua do mesmo jeito, Você toma o terceiro dia, você começa a perceber que ela vai melhorando, o quarto, mas você tem que tomar todos os dias, certinho, até o último dia, sem falhar, para não cortar o tratamento, não é assim? Ele disse assim: olha, ler a Bíblia é a mesma coisa. Você começa lendo. Talvez você não entende muito, parece que nem está fazendo muito efeito, mas continue lendo, continue lendo, continue lendo. Com o passar do tempo, você vai começar a perceber o quanto aquilo vai começar a mudar a trajetória da sua vida. Outra coisa que você deve fazer é depender do Espírito Santo. No Antigo Testamento, sempre que Deus usava uma pessoa, Ele colocava nessa pessoa o seu Espírito para que ela tivesse poder. Talvez você esteja se perguntando assim: como é que eu posso saber se eu sou realmente dependente do Espírito Santo? É muito simples. Examine a sua vida devocional, leitura da Bíblia e oração. É só dar uma olhada. A qualidade e a quantidade com que você faz essas coisas vai determinar a sua vida de dependência de Deus. Pensa mais um pouco sobre as orações, sobre o que você ora. Quais são os pedidos das suas orações? O que você pede a Deus? Já parou para pensar nisso?
Reflita nisso, porque aquilo pelo qual nós não oramos, estamos tentando fazer sozinhos. É só você observar. Olha pelo que você mais ora e olha aquilo que você mais faz. Você ora por aquilo que você mais faz? Ou você deposita mais nas mãos de Deus para que Ele haja em seu favor? Observe isso. 1 Tessalonicenses 5,17 que diz: não apaguem o Espírito. Não é que ele vai morrer, mas ele pode ser apagado dentro de você, justamente pela distância que você criou dele. E finalmente, o último conselho: eu devo agir com sabedoria. A gente tem que agir com sabedoria quando as circunstâncias nos são adversas. É claro que nós não podemos controlar as circunstâncias, porque saber o futuro não nos pertence, não é? Mas a gente pode controlar a nossa reação diante das circunstâncias. Isso a gente pode fazer. Você se lembra de quando, por exemplo, José do Egito se deu a conhecer aos seus irmãos? Ele diz lá em Gênesis 50:20: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Isso é reflexão. Isso é entender a ação de Deus no meio das circunstâncias. Isso vale para a sua vida também. Talvez alguém esteja tentando magoar você nesse momento, mas não se preocupe. Se você for cristão e colocou a sua vida nas mãos de Deus, Ele vai usar essa situação dolorosa para o bem e para desenvolver em você um caráter maduro. Aliás, essencialmente é isso que o fruto do Espírito significa, viu, gente? Deus quer produzir o caráter de Cristo na nossa vida, porque Ele sabe que quanto mais parecidos com Ele nós nos tornamos, mais realizados nós seremos. Então, o que a gente precisa entender é que Deus trabalha no processo. Eu mesmo estou vivendo a situação agora, porque eu estou aguardando de Deus um novo ministério. E as minhas orações diárias a Deus têm sido exatamente isso. Às vezes eu digo assim: Senhor, eu não sei exatamente como isso vai acontecer, mas eu tenho certeza, e eu acredito mesmo nisso, que o Senhor não é, olha, Deus já preparou, o Senhor já preparou, o seu ministério já está lá te aguardando. Não é isso. Deus está trabalhando no processo. Então, seja o que você estiver vivendo agora, seja o mais difícil que possa parecer, parece que você não enxerga que pode, não vai acontecer, não é possível, está muito ruim para acontecer o bom lá na frente. Acredite, Deus está trabalhando no processo. Deus não vai fazer lá, Deus já está fazendo agora. Ele está amadurecendo o seu caráter, para que lá na frente você seja grandemente abençoado. A grande verdade é a seguinte: nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus e com o próximo. Por isso que o próprio Deus produz em nós o fruto do Espírito. E aí Ele permite que nós enfrentemos situações e conheçamos pessoas cheias exatamente de qualidades opostas para amadurecer o nosso caráter. Sabe o que acontece? Eu vou dizer assim, olha, por exemplo, se você é uma pessoa, uma das partes do fruto do Espírito, paciência, que é uma coisa que todo mundo tem, né? Aí ele pega e diz assim, olha, como é que eu vou crescer na paciência? Deus coloca uma pessoa na sua vida, ou uma circunstância na sua vida, que vai exigir de você exatamente aquilo que você menos tem. Paciência, por exemplo. Se você é uma pessoa cheia de rancor, de ódio, Deus vai colocar situações que vai forçar você a exercitar aquilo que você não consegue fazer. Amor, por exemplo. Se você é uma pessoa sempre amuada, Deus vai criar circunstâncias para que você tenha que aprender a viver de maneira alegre. Você percebe? Deus não faz isso para judiar de você. Deus faz isso para forjar o seu caráter e para nos amadurecer. Amém? Portanto, eu quero concluir aqui a minha mensagem a vocês nessa noite, lembrando que é preciso de tempo para o fruto amadurecer. Nada amadurece instantaneamente, como também não existe crescimento espiritual instantâneo. Você precisa se lembrar sempre. É um cultivo. Quando nós tentamos apressar as coisas, nós colhemos frutos verdes, nós colhemos fruto ruim. Mas você pode começar dizendo que deseja ser um cristão produtivo, que você está disposto a deixar Deus trabalhar no seu jeito de ser. Então eu desafio você a começar lendo a palavra, extraindo dela princípios de mudança para a sua vida. Eu desafio você também a orar mais
e contar sinceramente a Deus. Você sabe que nós mentimos nas nossas orações? Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas algumas vezes eu estava orando no meu particular com Deus, falando com Deus, e houve uma situação que eu estava orando e eu percebi que a minha oração estava bem parecida com as orações que eu fazia lá no culto da igreja. E aí eu parei no meio da minha oração e disse assim: Senhor, não é nada disso. A verdade, o Senhor sabe que não é nada disso. Não sabe dizer, o Senhor me ciente, eu sabia, né? Mas enfim, não é nada disso. Eu preciso recomeçar a minha oração. A minha aflição é outra. E aí eu comecei a derramar a minha aflição diante de Deus. Portanto, eu desafio você a fazer o mesmo. Ore ao Senhor e conte tudo para Deus. Fale com Ele. Convide o Espírito Santo a reinar livremente na sua vida. Não feche portas para Ele. Deixe Ele invadir até aquelas coisas bem chatas, bem ruins que você não gosta de tratar com ninguém e nem mesmo com você. Aceite também as circunstâncias como parte do plano de Deus para mudar a sua vida. Eu tenho certeza que Deus quer produzir o fruto do Espírito na sua vida. Eu quero orar com você nesse momento, colocando as nossas vidas diante de Deus, a minha vida, a sua vida. Eu não sei exatamente os problemas que você enfrenta, você sabe, e Deus também sabe. Eu quero apenas fazer uma oração, colocando a sua vida, a minha vida diante do Senhor, porque eu acho que essas têm sido as nossas grandes aflições. Porque nós sabemos que erramos, sabemos das nossas fraquezas, sabemos dos nossos desvios de caráter, mas nós temos dificuldade para entregar isso. E Deus pede isso de nós. Deus quer que a gente deposite no altar, Deus quer que nós coloquemos aos pés da cruz, Deus quer transformar a nossa vida, mas Deus não se intromete. É interessante como Deus é soberano e pode todas as coisas, mas Deus não é um intrometido, não é? Aí em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir. Eu acho isso fantástico, porque Ele só vai entrar se nós permitirmos. Então a mudança acontece através do poder de Deus, mas desde que eu permita que Deus entre nos porões da minha vida. Então eu quero desafiar você a confiar mais no Senhor, entregar a sua vida, a sua personalidade, o seu caráter, o seu jeito, as suas falhas, as suas deficiências, os seus pecados, as suas lutas, as suas fraquezas, as suas virtudes, as suas qualidades, os seus dons, aquilo que você tem do Senhor, colocar tudo isso no altar do Senhor e dizer: Deus, está tudo aqui, tudo que eu tenho é isso, de bom e de ruim, é isso aí. Então eu quero colocar tudo nas suas mãos e eu quero confiar mesmo que o Senhor é que vai fazer em meu favor. Quero orar com você. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença entre nós. Este é um culto prestado em adoração ao Senhor, onde nós entregamos o nosso louvor, onde nós celebramos a tua majestade. E Deus, mas é um lugar também onde nós somos confrontados pela palavra. A palavra nos desafia a ser diferentes, a mudar a nossa postura, a mudar a trajetória dos nossos pensamentos, mudar a nossa intenção. Pai, nós queremos desviar dos maus caminhos, desviar a nossa mente dos maus pensamentos, concentrar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida no Senhor. Eu sei, Deus, que as pessoas que estão aqui são como eu, enfrentam lutas, dificuldades, problemas, têm desafios dentro do próprio coração que é muito difícil de tirar, mas sabemos que pelo poder da ressurreição de Jesus, pelo poder do Cristo, a quem nós louvamos, servimos e adoramos, nós podemos mudar. Sabemos que o Senhor está trabalhando no processo das nossas vidas. O Senhor já tem coisas muito boas para a gente lá na frente, é claro. Mas essas coisas boas só vão acontecer se nós entendermos que o Senhor está trabalhando com a gente hoje, aqui e agora. Talvez hajam pessoas aqui nessa noite que estão se sentindo fracas espiritualmente justamente por causa disso, porque acham que a sua fraqueza está fazendo com que elas se desviem do Senhor, quando na verdade o que elas só precisam é entregar tudo isso ao Senhor, e Deus vai ajudá-las a caminhar no meio das dificuldades. Assim também hajam pessoas aqui nessa noite, quem sabe, que ainda não entregaram a vida a Jesus, e talvez não fizeram isso porque acham que ser um cristão, ser um evangélico, vai trazer responsabilidades que ela agora não está preparada para assumir. Mas na verdade, o desafio não é ser evangélico, o desafio não é ser crente, o desafio é que nós somos
convidados é a entrega de vida a Cristo. Esse é o desafio. E quando aceitamos esse desafio, é Cristo que carrega todo esse fardo por nós. É Ele que vai fazer a transformação. É Ele que vai carregar as nossas dores e as nossas enfermidades sobre Ele. Então, se houverem pessoas aqui nessa condição, que essa noite elas entreguem a sua vida a Jesus. Que elas façam uma oração dizendo: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração e me transforma por completo. Obrigado, Senhor, pela sua santa palavra, que dirige os nossos passos, orienta os nossos caminhos e desafia o nosso coração. Nos abençoa, Pai, e nos guarde e nos fortaleça. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém.